Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E os assuntos da semana são as gravações, a autonomia do Banco Central e a greve de professores. As gravações são aquelas que foram obtidas de maneira irregular, ilegal, criminosa, dos celulares dos procuradores naquela Operação Spoofing, que revelou diálogos entre os membros da operação e o juiz do caso, Sérgio Moro. Primeiro a gente tem que ir por um caminho que é o seguinte: o início disso tudo já está errado. Jamais o Supremo Tribunal deveria ter requerido essas gravações, porque ele não era a figura investigadora do caso e, na verdade, ela fez estimulada pelas reportagens e pelos trechos das gravações que foram publicadas à ocasião pelaquela revista digital The Intercept. Nesse momento, não há o que se fazer. Já o Ministério Público tem acesso a essas gravações, os juízes têm acesso a essas gravações, não havia o porquê negar aos advogados das partes que tivessem também acesso. Mas a alegria da claque termina aí, porque essas gravações não têm o condão de reverter as sentenças das condenações nos processos da Lava Jato, mesmo porque a grande maioria desses processos já passou por outras instâncias e as provas foram analisadas por outros juízes e mantiveram, na grande maioria, as condenações ali dadas pela primeira instância. Além do mais, analisando os conteúdos das gravações, não há, em nenhum momento, nenhum indício que foram forjadas provas ou que se fez algum tipo de conluio para condenar algum dos envolvidos de maneira indevida. Muito pelo contrário, o que tem ali são conversas informais, meio que na agilização do processo, alguns conselhos, talvez até uma relação que não seja muito devida, mas o julgamento foi muito justo, mediante a todas aquelas provas apresentadas. Então não adianta discutir isso, mas na verdade o Supremo, quando requereu essas conversas, ele queria obviamente fazer um uso político disso. E a gente vê claramente esse caminho tomado, né, quando vemos um dos nossos ministros do Supremo, um dos quais o ministro Barroso, também do Supremo, adjetivou com muita propriedade, falar a respeito dos procuradores e da própria operação. Isso fez-me lembrar, eu não sei se vocês recordam, o pessoal mais velho aí vai lembrar, de um filme que foi muito premiado, ganhou diversos Oscars, do Milos Forman, uma obra-prima chamada Amadeus, que conta a história de Mozart pela visão de Salieri, que era, vamos dizer assim, o adversário dele na época, né? E ali existe no início do filme, aparece o Salieri já velho, num asilo, num retiro, e ele começa a conversar com seu cuidador a respeito de Mozart. A expressão de inveja, de despeito, né? A gente pode ver isso claramente na figura desse ministro quando ele relata os casos, né, da Lava Jato e a sua forma de ver aquilo. É indisfarçável olhar para ele. Eu não tive muito estômago para ver tudo, né, porque realmente a gente vê ali uma reedição de Catilina nas suas, lá na Roma Antiga, né, que fazia esse tipo de retórica totalmente desprovida de eloquência, mas com bastante veneno e verve, mas são pessoas assim desprezíveis, e esse ministro em especial é extremamente desprezível. É uma pena que uma pessoa como ele, né, que condena inclusive os procuradores da Lava Jato pelas conversas indevidas, não tenha tido o mesmo comportamento quando estava lá com o processo, né, era relator do processo contra
o então senador Aécio Neves, e com ele estabeleceu em menos de um mês 46 ligações, sendo que uma foi às vésperas do seu parecer, do seu despacho no processo. Então, essa hipocrisia, esse mau caratismo, infelizmente não encontra um paralelo oposto no Senado, que seria um Marco Túlio Cícero, né, que pudesse contestar esses indivíduos, em especial esse, mas tem outros dentro da Suprema Corte, que mancham a instituição e que deveriam, de alguma forma, sofrer algum tipo de investigação, principalmente porque tem escritórios, né, de advocacia usando as suas esposas como laranjas, né, armando ali com todo um acesso à justiça especial, pessoas assim com estagiários e advogados que são filhos de desembargadores e todo tipo de sujeira que transforma a justiça nesse país num grande negócio. A gente espera, né, que nas próximas eleições um novo Senado venha aí e tenha a coragem de instituir de uma vez por todas essa lava-toga que está demorando. Em relação à autonomia do Banco Central, mal deu uma semana aí da nova presidência do Congresso e entrou em pauta um assunto que há anos, há décadas, estava esperando a votação, que era exatamente instituir a autonomia do Banco Central. Os únicos, né, a votarem contra foram os de sempre, né, PT e PSOL, sendo que o PT ainda é mais alegórico nas suas declarações, dizendo, né, que nesse momento estaria entregue a direção do banco ao capital internacional, aos banqueiros internacionais, sendo que o presidente Lula teve à frente do Banco Central por 2 mandatos a figura de Henrique Meirelles, que vinha, né, da presidência do Bank of Boston, que é um banco americano, e ninguém naquele momento falou alguma coisa a esse respeito, dizendo que estava sendo entregue o Banco Central ao capital internacional, ou seja, o PT vai lá fazer a sua pantomima de sempre e a gente tem que ver aquilo ali e achar graça, né? Porque não tem o que achar mais. E o importante e o que simboliza essa volta, né, essa votação, é o início, espero eu, e todos nós contamos com isso, embora não fosse o Congresso ideal, mas é o Congresso que aí está e foi votado pelo povo, que pelo menos os assuntos de interesse público eles sejam pautados e não represados como foi feito ali pela figura do Rodrigo Maia, que não vai deixar saudade nenhuma nesse final de mandato frente, né, à cadeira da presidência da Câmara. Então, é isso que está mudando e a gente tem que acreditar no país e torcer, né, e ver e esperar, né, que essas pautas realmente vão à votação. Em relação à greve dos professores, o que eu tenho a dizer é que a greve, as aulas ficaram paradas por quase um ano, né? É o período mais longo de todos os países do mundo que houve uma interrupção na educação. Há uma retomada, uma tentativa de retomada. São Paulo retomou, aí aconteceram de 11 escolas terem casos da Covid, só que nós estamos falando de um universo de mais de 5.000 escolas. Então isso é menos que 0,2% do total das escolas, ou seja, vai se paralisar tudo de novo, prejudicando 99,8% dos alunos, ao invés de atender o problema caso a caso. Aqui na minha cidade também, o sindicato veio e pediu greve, sem que haja qualquer sentido nisso, porque o vírus ele está no mundo, a escola está no mundo, está na cidade, ela não está descolada disso. Inclusive, se levar, por exemplo, a escola de São Paulo, houve muito menores casos, né, dentro do, vamos dizer, percentualmente, do que na sociedade em geral. Então a questão ainda é de um pânico insano. É necessário sim que se tenham medidas
preventivas, que as crianças sejam orientadas, inclusive, né, a terem um comportamento, sejam educadas para terem um comportamento social nesse momento, não só pela escola, mas pelos pais também, mas não há nenhum sentido em permanecer a educação paralisada. A educação tem que ser vista como um serviço essencial. Se os próprios professores não pensam assim, para onde vai a nossa educação? Então, eu espero que o bom senso retorne, que as pessoas superem esse medo e retomem a vida normal dentro das escolas, né, dando aos alunos essa oportunidade que o tempo não vai retornar para compensar mais à frente. Então, torço pelos professores, sei que a maioria apoia essa resolução de retorno e, se caso haja algum evento em alguma escola, que esse problema seja atacado isoladamente, mas não em toda a rede, como pretende alguns sindicalistas e alguns representantes aí das entidades de ensino. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.